Bom dia, eu me chamo Adeilza, sou do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Rondônia. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a descoberta da radioatividade. Cientistas que descobriram e para que ela serve? Bom, vamos falar um pouco sobre ela. A descoberta da radioatividade teve início em 1896, com Anthony Henry Becquerel. Ele descobriu que um composto de urânio, quando se coloca próximo de uma chapa fotográfica, mesmo embrulhada em um papel negro e ficando tudo escuro, causava manchas a essa placa. E ele ficou muito interessado por essa descoberta. Bom, no ano seguinte, o casal de cientistas, Pierre e Marie Curie, que são considerados atualmente os pais da radioatividade, conseguiram intensificar ainda mais esses conhecimentos. Como o casal percebeu que a radioatividade é um fenômeno nuclear que acontece no átomo, por que assim? Porque eles viram que a intensidade da radiação era proporcional com a quantidade de amostra que eles tinham no elemento radioativo. Esse casal, eles deram a vida pela ciência, inclusive Marie Curie, que era a esposa de Pierre. Ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Química. A primeira pessoa no mundo a ganhar 2 prêmios Nobel. Que interessante, não é verdade? Eu falo que eles deram a vida pela ciência porque Marie Curie, ela morreu em consequência da alta exposição aos elementos radioativos. Bom, voltando só aqui um pouquinho. Marie Curie, ela ganhou o Prêmio Nobel no ano de 1903. Agora, dando continuidade. Por que eu falo que eles deram a vida pela ciência? Porque Marie Curie, ela morreu pelas consequências da alta exposição aos elementos radioativos. Um deles foi o polônio, o rádio, que são os 2 principais elementos que eles conseguiram descobrir. Mas, afinal, o que é essa radioatividade? O que é que as pessoas têm tanto medo dela? O que ela causa? Bom, a radioatividade é um fenômeno que acontece quando um elemento estável ele tem a capacidade de emitir energia na forma de partículas ou radiações. E existem 2 tipos. Primeiro, vou falar sobre a forma natural e a segunda é a artificial. Bom, de forma natural, ela acontece de acordo com os isótopos encontrados na natureza. E a de forma artificial é aquela que ela é encontrada por meio artificial, mas como assim? Por meio de um laboratório ou uma reação nuclear forçada. Agora vamos falar um pouquinho sobre as suas utilidades. A radioatividade é um fenômeno muito importante em vários aspectos. O primeiro é o da medicina. Do mesmo jeito que ela faz mal e pode causar um câncer, ela também pode curá-lo. Uma coisa muito utilizada no tratamento de câncer é a radioterapia. O segundo fator é que ela também é muito utilizada na esterilização, tanto de equipamentos médicos como também de alimentos e principalmente na forma de energia, nas usinas nucleares que são utilizadas. A gente vai falar aqui um pouco como que funciona uma usina nuclear. Então, vou tentar explicar um pouquinho para vocês como que funciona. E como exemplo, eu vou dar a França. Por que a França? Porque a França é um país que 75% da energia é utilizada de fonte nuclear. A usina nuclear ela é dividida em 3 circuitos. O primeiro circuito está em amarelo e o circuito secundário está destacado em azul. E o circuito terciário está destacado em verde. Bom, esses elementos são individuais, mas eles são ligados entre si. Mas sim, o que acontece? Bom, dentro da usina existem reatores. Dentro de um reator, a gente vai ter um circuito primário. No circuito primário, a gente tem uma fonte de radioatividade.
dentro de um vaso de pressão. E esse vaso de pressão tem embaixo dele uma bomba, que é essa bolinha que aparece aí na imagem. Essa bomba faz com que elementos radioativos passem para o pressurizador, aumentando assim a temperatura do sistema. E isso é que vai interferir no circuito secundário, que é o que está na cor azul. O circuito azul é onde tem água, em todo o reator. Toda usina tem esse circuito de água, e esse tanque de água vai fornecer água para o gerador de vapor. Nesse gerador de vapor é onde o circuito secundário e primário se encontram. Então, o circuito primário, que é o amarelo, ele está quente. Entra em contato com a água, que está em um circuito secundário, que é esse na cor azul, e essa água, como está em contato com uma fonte quente, vaporiza-se. Esse vapor de água vai passar por uma turbina, e essa turbina é o que faz ir para o gerador, e desse gerador vai para a torre de transmissão. E o que acontece? Esse vapor acaba descendo de volta e indo para o condensador e entra em contato com o circuito terciário, que é o verdinho. O circuito terciário vai interferir. Aliás, o circuito terciário ele não vai interferir em nada. Ele não tem contato nenhum. A única coisa que ele faz é trazer água de um rio ou de um oceano, geralmente do mar. A água ela vem bem geladinha e faz com que esse vapor quente, entrando em contato com a água gelada, condense, voltando assim o vapor à forma líquida. Aqui no Brasil, nosso principal centro nuclear fica em Angra dos Reis. Dentro de Angra dos Reis, temos o primeiro reator nuclear, que foi construído, que é o Angra 1. Depois veio o Angra 2, de energia, que abastece uma cidade como Curitiba, que é uma cidade que tem 2 milhões de habitantes e está em processo de construção o Angra 3. As obras estão paradas desde os anos 80, que é o de Angra 3. Só que, segundo pesquisas que eu andei fazendo, os nossos superiores, que são os nossos governadores, eles estão querendo entrar de novo com um processo para dar início, né, a continuidade de novo a essa construção de Angra 3. E se for aceito, até 2026, essa construção vai estar pronta, vai ter terminada. Bom, a radioatividade é muito benéfica. O problema é que todo tipo de acidente pode ser fatal. Vou dar como exemplo para vocês Chernobyl, na Ucrânia, que foi um acidente, aliás, foi a pior catástrofe civil da história, que teve 23 mil mortos. Um dos reatores da usina de Chernobyl acabou fundindo durante uma tarde qualquer como as outras. E o que aconteceu? Houve uma queima de combustível por 10 minutos consecutivos, que foi 10 minutos assim seguidos. Para vocês terem noção do estrago que foi feito, a quantidade de radiação gerada foi igual a 200 vezes mais a bomba atômica que foi lançada em Hiroshima. Bom, na Hiroshima, esse acidente ele atingiu cerca de 1/3 da população da Europa. Falando em histórias de acidente, que teve também em nível mundial, foi o de Chernobyl. E entre esses acidentes, o que aconteceu aqui no Brasil também está incluso, que foi o de Goiânia, em 1987. Alguns catadores de lixo, eles estavam mexendo em alguns escombros de hospitais, lixos hospitalares. E o que eles encontraram ali? Mexendo naqueles lixos, eles encontraram uma cápsula com Césio-137. O Césio-137 é um pó branco, semelhante ao sal de cozinha.
que, no entanto, no escuro, ele tem uma coloração azul. Ele brilha muito, e isso chamou a atenção das pessoas que encontraram ela. E essas pessoas, elas tiveram contato com esse pó. Muitas passaram na pele, outras ficavam admirando, e fez assim com que elas tiveram contato com esse pó. Demorou demorou mais ou menos 2 semanas até eles descobrirem o que tinha acontecido com a população. Esse acidente ele já faz quase 30 anos e tem gente que até hoje sofre com isso. Como eu já havia mencionado antes, um acidente pode ser fatal com a radioatividade. Ele tem os seus maus e também tem os seus benefícios. Mas temos que ter muito cuidado com isso, porque pode causar consequência para o restante da vida. Bom, esse foi um pouco da introdução que eu vim compartilhar com vocês sobre a radioatividade. Espero que vocês tenham compreendido, e se ficou alguma dúvida, é só deixar comentários.